Olá pessoal, a paz do Senhor, aqui é a Tassi. Estamos aqui para mais uma Conversas de Maternidade e hoje eu quero passar para compartilhar um testemunho. Essa semana foi o aniversário de 1 aninho da minha filha mais nova e eu quero compartilhar um pouco com vocês o processo desse testemunho. Um dia de devocional, eu estava orando, contemplando ao Senhor aqui do meu quintal mesmo, e eu ouvi o Senhor me fazer uma pergunta. E Ele disse: e você tem coragem de, como Ana, gerar um filho para mim? E eu fico aquilo dentro do meu espírito, eu pensei: não, é da minha cabeça, Deus amado. Então eu parei por alguns segundos e respondi ao Senhor: sim, ainda que me custe tudo. Isso porque mais ou menos em 2020 eu tive trombose no pós-operatório da minha primeira cirurgia do joelho. E aí em 2021 recebi o diagnóstico de trombofilia. E quando eu recebi esse diagnóstico, foi um baque assim pra mim, porque a palavra era: você não pode ter mais filhos. Isso vai ser risco de vida para você e para a criança. Inclusive eu escutei da médica: você já tem uma filha, então você pode querer ter outro e sua filha ficar sem mãe. E aquilo mexeu muito comigo naquela época. Eu entrei meio que em crise, fiquei pensando: meu Deus, o que vai ser da minha filha? Coitada, ela vai ser filha única, porque eu tenho irmãos, então eu sou muito conectada com eles. O que vai ser da minha filha? Ela vai ser filha única. E desde essa época, ela estava com uns 3 aninhos, ela já pedia um irmão. Ela já pedia para que tivesse irmão. E eu precisei dizer para ela: não, filha, tá no controle de Deus. A gente não vai poder ter outra criança, só se Deus fizer um milagre muito grande e Ele desejar que isso aconteça. E aquele foi um tempo de entrega, sabe? Isso que estava no meu coração, eu precisei entregar ao Senhor, que era a possibilidade de ter outro filho, e entender que Deus cuidaria da minha filha mais velha, ela tendo irmãos ou não. Eu precisei confiar a Deus isso. Então, no dia que Deus me perguntou, não era algo que eu imaginava, assim, não estava nos meus planos. Eu respondi sim, ainda que me custe tudo, porque realmente poderia custar a minha própria vida. E aí ali se iniciou um processo de resiliência, de persistência, de fé, porque eu precisei fazer o uso daquela injeção todos os dias, uma injeção que protege de você ter tromboembolia, complicações relacionadas à trombofilia. Então eu precisei fazer essa injeção todos os dias, até 6 semanas após o parto. Então, assim, foi um processo muito longo, talvez um dos mais longos que eu já vivi. Porque você manter a fé num tempo curto, às vezes a gente consegue manter o foco, mas em longos períodos, assim, acho que foi o tempo em que eu mais fui treinada. Então, assim, realmente tinham dias que eu falava assim: ai, meu Deus, ainda falta tomar injeção, porque não é uma coisa simples, não era uma injeção indolor, era algo que doía, então era uma dor repetida, mas a palavra que Deus colocou no meu espírito era a mesma de Paulo: por ti somos entregues à morte todos os dias. Para que o evangelho seja gerado, ele precisa ser gerado com dores de parto. Então eu tinha toda uma construção de palavras que o Senhor tinha me dado para me sustentar nesse processo. Então eu quero dizer para você que pode estar passando por algum processo que seja longo, que muitas vezes você pensou que ia ser mais curto ou pensou que ia ser mais simples, mas é um processo que está longo. Que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor sustente o seu braço, sustente a sua fé, que o seu coração esteja firmado na palavra de Cristo,
porque esse é o verdadeiro evangelho. Ele falou para Timóteo, no finalzinho da sua vida, o apóstolo Paulo: Timóteo, tenha coragem, sofra comigo as aflições do evangelho. Então, esse é o evangelho de Cristo. As marcas que carregamos são marcas que pregam o evangelho, as marcas de Cristo. Eu acho que melhor do que falar sobre ele é carregar as suas marcas. Então, esse foi um longo processo assim na minha vida, de estar ali todos os dias. Então, realmente tinha dias que eu espetava e não conseguia achar o lugar certo, e tirava e tinha que espetar de novo. Eu aprendi a fazer em mim mesma, porque eu acho que eu sentia menos dor eu mesma fazendo do que outra pessoa fazendo. Mas assim, foi um processo muito longo, mas também de muita entrega ao Senhor, muito fortalecimento dele. E eu sou muito grata a Deus por tudo. Quando chegou bem no finalzinho, assim, para poder encurtar, eu comecei a passar mal, e ninguém descobriu o que era, Cheguei para emergência, fiquei como se estivesse em trabalho de parto, mas quando chegava a hora não dava certo, não estava acontecendo nada. E aí, quando chegou bem uma semana antes do parto, estava marcado para outra semana. Uma semana antes, eu fui na consulta, assim, já tinha passado uma noite inteira acordada, passando muito mal. E pensei, meu Deus, eu só não vou pra emergência agora porque eu tenho consulta com o médico. E aí fui naquela manhã, naquele dia eu tinha ido sozinha pra consulta, com o maior barrigão. Esperei muitas horas para ser atendida, muitas horas. Quando já deu, sei lá, 1h da tarde, mais ou menos, foi quando eu fui chamada. E naquele dia o Senhor deu o sinal. Eu falei: Deus, me dá um sinal. Eu tô passando muito mal, assim, parece que eu tô doente, me ajuda. E naquele dia Deus deu o sinal. A minha pressão aumentou exatamente na hora da consulta. E o médico já me encaminhou direto pro hospital de referência com suspeita de pré-eclâmpsia. E ali sim, dei entrada na emergência e realmente estava com pré-eclâmpsia, o que eu menos imaginava. E aí naquele dia, assim, meio que ficou um silêncio para mim, como o silêncio do Getsemane, em que Jesus entrou. Eu sabia que aquele era o meu Getsemane, que eu orei a Deus: se puder, passa de mim esse cálice, mas se não, eu vou beber. Não sei se eu volto para minha casa, mas eu gostaria muito que sim. Essa era a minha oração. E o que tinha no meu coração a coisa mais infantil que eu posso fazer é espernear e dizer: Senhor, por favor, me livra. Então a minha oração é: Deus, que se cumpra a sua vontade na minha vida. E ali estava o Senhor, controlando cada detalhe, cada mínimo detalhe. Quando abriu a minha barriga na cesárea para fazer a cirurgia, percebeu que o útero estava com a parede tão fina, que se eu tivesse entrado em trabalho de parto, poderia ter rompido tudo. Então, assim, até isso o Senhor guardou. Eu fiquei passando mal, como entrando em trabalho de parto mais de 3 semanas. E o Senhor não permitiu que eu entrasse em trabalho de parto, porque era uma coisa que me custaria a vida. E ali estava o Senhor, controlando cada detalhe. Guardou a minha vida para estar até aqui e para testemunhar 1 aninho da minha filha. Então, tentei resumir, tem alguns outros detalhes que eu não consegui contar, mas é isso. Que o Senhor renove a sua fé, que o Senhor renove o seu processo. Até a próxima Conversas de Maternidade.